Eu tenho um caso absurdo, revoltante para compartilhar com você. 5 irmãs que têm entre 2 anos de idade. A mais nova tem 2 anos, a mais velha tem 14. Todas elas eram vítimas de abuso sexual. Crime esse que acontecia dentro da própria casa. E o suspeito, ele era pai de uma das vítimas e padrasto das demais. Agora, o que é mais revoltante nessa história é que tem uma pessoa que deveria proteger. O pai deveria proteger? Deveria. Mas ele era padrasto da maioria das meninas. Mas eu estou falando de uma pessoa que é, para muita gente, exemplo de confiança, de amparo, de cuidado. Eu estou falando da mãe dessas meninas. Ela que você vai ver aí, ó, saindo da viatura. Você fala assim, ué, por que ela está saindo da viatura se o padrasto era o suspeito e as meninas vítimas de um crime hediondo? Porque a mãe, segundo a polícia, sabia de absolutamente tudo e não fez nada. Foi durante a madrugada que as equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Manaus, junto com o Conselho Tutelar e a CORE, cumpriram os mandados de prisão durante a operação, batizada como Infância Perdida. Os alvos, uma mãe e o padrasto. As vítimas têm entre 2 a 14 anos. A mãe dessas crianças foi presa, mas o padrasto não estava na casa durante a operação e é considerado foragido. O casal com as crianças moravam na zona leste de Manaus. A polícia só conseguiu descobrir tudo porque uma das vítimas contou para um familiar, que procurou a polícia e denunciou os crimes. A mãe sabia de tudo e não fazia nada, afirma a delegada à frente do caso. Essa denúncia chegou por intermédio da vítima corajosa, né? É muito vitimizada de todas as formas, sexualmente. Ela era obrigada a vender drogas, a consumir drogas, a ser abusada sexualmente. Ela foi entregue pela mãe. À época ela tinha 12 anos, né? No dia ela tinha 12 ainda, mas agora ela tem 13. E ela nos levou ao conhecimento toda essa situação, inclusive que presenciava o abuso das irmãs. De acordo com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, os crimes de violência sexual e física ocorriam há aproximadamente 4 anos. A família morava na zona leste de Manaus. O principal autor do crime, este homem de 50 anos, estava foragido por tráfico de drogas. E a polícia descobriu que ele obrigava uma das crianças a traficar e também usar entorpecentes. Obrigava ela a usar, obrigava a vender, a mãe mandou ela ir para o ponto de tráfico vender com ele. Então essa adolescente foi vítima de muitas violações, muitas violências, né? Vários tipos de violência. O principal suspeito de cometer os abusos sexuais é Ademir Barbosa Costa, de 50 anos. A foto dele foi divulgada pela polícia e até o momento ele não foi preso. Ademir é pai biológico de apenas uma das vítimas. A criança tem 2 anos. Ela também era estuprada por ele, afirma a polícia. Essa adolescente, ela tinha outras irmãs e agora nós identificamos 5 vítimas na mesma situação. Dentre elas, essa adolescente de 12, que na época tinha 12, hoje tem 13, a irmã de 14, a outra de 10, a outra de 8 e a outra de 2, que é filha biológica desse padrasto, e que a quem também era abusada sexualmente. A primeira vítima que tomou coragem para denunciar hoje tem 13 anos e está em um abrigo. Agora, as outras irmãs resgatadas também vão receber atendimento psicossocial. Nós vamos tentar conseguir alguém da família que possa ficar com essas crianças. Caso não consiga, elas vão ser conduzidas para um abrigo permanente ou para uma família acolhedora. Nós vamos encaminhar para que elas possam ser acompanhadas, para fazer todo o acompanhamento psicológico, para que elas possam superar o trauma daquilo que elas têm vivido, né? A mãe das 5 crianças segue à disposição da Justiça
e o padrasto na mira da polícia. A gente conclama a sociedade a estar conosco nisso, porque nós não descansaremos enquanto nós não prendermos esse autor de estupro de vulnerável contra essas 5 vítimas tão pequenas. Denúncias que ajudem a polícia a colocá-lo na cadeia, basta ligar no 181, Central de Denúncias da Secretaria de Segurança Pública. Sua identidade é mantida em total sigilo. Coloca a fotinha dele aqui, vamos expor, né? Vamos colocar o rostinho dele aqui para jogo, para que qualquer pessoa que de repente tenha qualquer informação, você reconhece esse homem, você ouviu, entre em contato com a polícia imediatamente. Por muitas vezes, quando a gente fala de abuso sexual, ainda mais contra crianças, a gente não expõe a imagem do suspeito quando ele já está preso. Por quê? Para não expor a criança. Todas essas 5 crianças, a mais nova tem 2 anos, gente, a mais velha tem 14. Eram 5 meninas, 5 irmãs. E as 5 eram vítimas de abuso sexual. E aí a gente não mostra a imagem do suspeito porque necessariamente eu exponho a criança. Porque aí você fala assim, fulano é pai daquelas meninas lá. E elas já estão sofrendo tanto. Elas vão precisar de todo o amparo psicológico para superar. Para esquecer nunca. Para esquecer não tem absolutamente nada nessa vida que vá fazer essas meninas esquecerem. E elas não têm que esquecer. Seria bom se esquecesse, mas tudo que a gente vive acaba... Enfim, eu tenho certeza que elas vão ser ativas na luta contra esse tipo de crime. Eu tenho certeza que elas não vão aguentar mais nada parecido. E um dia, quando elas forem mães, se forem mães, elas nunca vão deixar que as filhas passem pelo que elas passaram. Pelo que elas 5 passaram. Então, por causa disso, já que esse aqui ainda não está preso, a gente expõe sim o rostinho dele. Se você tiver qualquer informação, você ouviu, tá passando na rua, acho que era pelo sim, pelo não, liga. Olha lá, ele tá entrando muito rápido naquela casa ali, achei que a movimentação tá estranha. Liga pra polícia, 181. Nunca mais eu falei, telefone da polícia não tem bina não. A polícia não quer saber onde você mora, o seu nome, não quer saber nada disso. O que a polícia quer é uma informação que ajude a localizar este homem aqui que você está vendo na sua tela. Ele é suspeito de abusar sexualmente de 5 meninas, 5 irmãs que têm entre 2 e 14 anos e ainda obrigava uma delas a consumir drogas, a vender drogas. As crianças testemunhavam as outras serem vítimas de abuso sexual. Então, se você tiver qualquer informação, entre em contato. 181 é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública.